Bom dia, expressionauta, tudo bom? Sou Carlos Krebs. Começa agora o Duplo Expresso desta terça-feira, 28 de maio de 2019. Aqui, o seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. Quem já chegou aí para falar com a gente é o Nildo Ourix. Nildo Ourix, primeiramente, você vai falar aqui para onde vai a esquerda na América Latina. A gente aqui falava que estamos muito frustrados com relação à qualidade... Ué, que isso aqui? Está mostrando... Não, parou isso aqui. A qualidade da suposta liderança que a gente tem. O PT haddadista, o PT jurídico e o Ciro Gomes ficam gastando as suas munições um contra os outros. Na verdade, o PT jurídico batendo no Ciro é um triângulo amoroso. O PT jurídico bate no Ciro e o Ciro bate no Lula. E, enquanto isso, o golpe dá um baile aí. Eu queria saber se você quer comentar alguma coisa sobre, né, a falta de representação político-partidária em nível de liderança, sobre as manifestações que foram à rua, as pessoas estavam dizendo que o bolsonarismo tinha acabado, vimos que não acabou, e encaixar isso de alguma forma no tema que você propôs para hoje. Bom dia. Só uma coisinha, esse teu triângulo está quebrado aí, porque o PT jurídico bate no Ciro, o Ciro bate no Lula, mas o Lula, por que não bate no PT jurídico? Ai, Carlos Krebs, olha, essa é a pergunta do milhão. E não vai bater. Eu já falei que eu duvido que um dia haja um vídeo, um depoimento, qualquer coisa, dele falando das sacanagens, embora saiba muito bem. Mas, bom dia, Nildo Ourix. Bem-vindo ao Duplo Expresso mais uma vez. Estimadíssimo Rômulo Carlos, bom dia, expressionautas aqui. Veja que esse triângulo, que tem muito pouco de amor, diga-se de passagem, né? Tudo menos amor, ele revela um quiprocó, chamemos assim, que nós observamos em toda a América Latina. Por isso que, quando discutindo com a nossa produção aí sobre o que eu queria falar hoje, e eu revisando, inclusive nesse esforço de revisão sistemático para comentar aqui com o nosso público sobre a América Latina, a gente vê situações inusitadas. Isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo em vários países latino-americanos. Eu vou fazer um breve comentário sobre esse triângulo aqui no Brasil, que mostra precisamente a pergunta: para onde vai a esquerda latino-americana? No caso brasileiro, para onde vai a oposição latino-americana? A situação brasileira ela é verdadeiramente dramática, porque a crise econômica se aprofunda de maneira violenta sob condução de Paulo Guedes, o sistema político não mostra nenhuma capacidade de renovação. Eu supunha que a direita iria ganhar massivamente as ruas. Por quê? Porque eu supunha que seria uma oportunidade da ultradireita dizer a Bolsonaro que não depende mais dele, que faria um protagonismo particular. Mas isso não se configurou. A direita não foi, o MBL com capacidade de convocatória baixa, as televisões abriram de maneira parcimoniosa para isso, e o desânimo tomou conta daquele eleitorado que tinha dado uma extraordinária vitória para um sujeito desconhecido da luta política brasileira. De tal maneira que o vácuo da oposição permanece. Essa é a grande questão. Se Bolsonaro não consegue fazer o bolsonarismo, né, tal como tem o lulismo e tal como o Ciro tenta se afirmar como uma alternativa, a verdade é que na oposição o lusco-fusco permanece, não só em termos de lideranças. Eu queria dizer para vocês que eu pautei esse assunto, porque sou membro do Diretório Nacional do PSOL, e fui numa reunião o fim de semana inteiro, sábado e domingo, discutindo a conjuntura. E coloco aqui, porque digo, a minha função explicitar as divergências do partido, a resolução que nós aprovamos anterior, a luta é contra o golpe e o fascismo. Era em outubro do ano passado. Hoje, na última resolução, não se faz menção ao fascismo. Quer dizer, como se o fascismo pudesse nascer na segunda-feira e morrer na quarta-feira. Quarta-feira de cinza já não tem mais fascismo, como se fosse um carnaval. Ora, isso mostra a absoluta inconsequência, a absoluta debilidade da formulação do partido. Então, o meu partido, eu digo que ele navega sem bússola, guiada pela urna eleitoral, pela urna eletrônica. O que guia os partidos políticos é meramente as eleições. É um cálculo para chegar ao governo. Mas chegar ao governo não para mudar. Nos anos 60, Rômulo e Carlos, a grande discussão era: vamos ao governo para conquistar o poder.
Agora, a discussão sobre o poder, ela inexiste. O que existe é, vamos ao governo de qualquer forma. Então, o PT apoiou o Haddad nas circunstâncias que vocês aqui mapeiam com muita clareza. O Ciro já mostrou que dá bandaços à direita e à esquerda, desde que ele possa chegar lá. Mas esse é o cenário latino-americano. Se vocês observarem, estimados, o fato de Cristina Kirchner ter anunciado como candidato a presidente Alberto Fernandes foi chefe de gabinete de Néstor Kirchner e saiu da presidência da República dizendo gatos e lagartos acerca de Cristina Kirchner, e dizendo muito categoricamente, daquele governo de Cristina Kirchner não se aproveita nada. E agora Cristina Kirchner lança Alberto Fernandes como cabeça de chapa para as eleições que se avizinham. Então, veja o que é a esquerda argentina. A esquerda argentina é, basicamente, de maneira para disputar as eleições, o peronismo. Mas eu tenho chamado a atenção aqui e disse que quando nós vimos em El Salvador Bukele Naíbe, que foi uma construção da Frente Sandinista de Libertação Nacional, se eleger prefeito da capital de São Salvador, depois sair candidato e derrotar a Frente Sandinista, matou uma tradição de esquerda em El Salvador, que nas últimas eleições teve menos de 16% do eleitorado, depois de ter conquistado uma trajetória de luta política quase heróica, em mais de 30 anos de luta armada. Quando a gente observa que Laurentino Cortiço ganha pelo PRD no Panamá, derrotando a direita, mas é um latifundiário de 4 costados, interessado em manter todas e cada uma das prerrogativas de um país controlado pelos Estados Unidos, nós observamos que o PRD, que ficou da oposição durante muitos anos e que foi o partido democrático lá no Panamá, nas difíceis condições panameias, a gente observa que esquerda é essa. E quando nós observamos Lenin Moreno, que saiu das entranhas, né, de uma articulação muito íntima com Rafael Correa, e agora o persegue e o mantém, inclusive, exilado, o conjunto da esquerda latino-americana não está observando 2 questões centrais. A primeira delas é que essa proposta desenvolvimentista, que parece que tanto encanta a todos de maneira tão ingênua, quer dizer, recuperar emprego, retomar o crescimento, distribuir renda, recompor as políticas públicas, enfim, conquistar um horizonte mínimo de cidadania, ela não percebe que o Estado latino-americano está completamente endividado e que a atuação da direita reconhece isso para fazer um ajuste sobre as maiorias, criando aqui um vale de lágrimas eterno. Então, esse é o primeiro aspecto. Qualquer processo de reconstituição da esquerda latino-americana vai ter que se enfrentar com os banqueiros. Não tem mais acordo possível. E a realidade latino-americana, em última instância, é que está criando esse cenário, que é um cenário completamente, aparentemente, confuso. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é que os instrumentos jurídicos que a burguesia latino-americana criou nos últimos anos, sejam por governos peronistas, ou o governo da Dilma, ou o governo de Ivan Duque lá na Colômbia de ultradireita, ou as amarras que Andrés Manuel López Obrador vai encontrar agora, está encontrando já no México, são instrumentos jurídicos que completamente inibem completamente mudanças em favor das massas. De tal maneira que uma redefinição da esquerda, Rômulo e Carlos, ela vai ter que rediscutir esse conceito de democracia a fundo e rediscutir o conceito de sistema político a fundo, varrendo daqui todos esses obstáculos, sem enfrentar os banqueiros, grande parte dos latifundiários, sem enfrentar os comerciantes que estão interessados em abrir a economia latino-americana e fazer isso aqui um grande entreposto comercial dos negócios mundiais, sem enfrentar, em grande medida, as multinacionais, através de mecanismos como aqueles que João Goulart se beneficiou, tentou implantar, que era a lei de remessa de lucros. Não haverá possibilidade de governos mudarem alguma coisa na América Latina. Então, a esquerda aqui vai ter que pensar para onde ela pretende ir, um horizonte, ela vai ter que fazer uma espécie de refundação radical, uma opção pelo radicalismo político, porque está imperando o bom mocismo. A decisão
de Cristina Kirchner de entregar para Alberto Fernandes, que é claramente um sujeito alinhado com um programa muito mais neoliberal, não tão radical quanto o de Maurício Macri, porque senão ele não tem a menor condição de se eleger. Mas se a Cristina Kirchner coloca como candidata a presidente da República aquele que foi quase seu adversário decisivo dentro do peronismo, nós estamos vendo se repetir a tragédia que se abateu sobre o Equador, ou a tragédia que se abateu sobre El Salvador, com Bukele na presidência. E ele nasce da onde? Das filas da direita? Não, ele está nascendo das filas da esquerda, tal como nós conhecemos na Argentina. O peronismo é hegemonizado por Cristina Kirchner. Eu considero que o casal Kirchner já é uma refundação pela direita na história do peronismo, ainda que fosse pela esquerda em relação a Carlos Menem, que tinha colocado lá a ideia de uma revolução produtiva e dolarizou a economia e fez uma devastação completa na Argentina, empobrecendo milhões e levando àquela grande crise do chamado corralito, que era o controle cambiário na Argentina. Então, veja que hoje o drama, esse quiprocó que nós vemos aqui no Brasil, com o Lula preso, com as desavenças com o Ciro, com a incapacidade da esquerda de pensar uma alternativa, é um cenário latino-americano que obriga a uma reflexão profunda sobre que esquerda nós queremos. Uma esquerda que vai ter que refundar aquilo que eu chamo de um novo radicalismo político. Ele está em definição, e nós faremos isso, veja, ou nós da esquerda vamos fazer isso, ou nós vamos deixar o caminho para um proto-fascista como o Bolsonaro apresentar-se aqui como antissistêmico. A grande questão na América Latina é precisamente essa. Nascem forças sociais cada vez mais fortes, cada vez mais eloquentes contra o sistema, e essas massas, esse desejo difuso, essa aspiração cada vez mais ampliada, não encontra nos partidos e nos políticos uma tradução cabal. Esse é o espaço que a direita ocupa. Esse é o espaço que criou uma figura como o Bolsonaro. Isso mostra claramente, meus estimados camaradas, o déficit da esquerda, a insuficiência da esquerda. A esquerda que não quer tocar nos pontos essenciais, porque ela não observa esse movimento dos de baixo. Ela quer ser bem recebida nos salões, acha que pode conciliar nos salões, com o sistema jurídico completamente transformado na América Latina e com o Estado maniatado pelas finanças, por aquilo que eu chamo os banksters, né? Os banqueiros e os gangsters das finanças. Esse é o drama. Ou desatamos esse nó, ou vamos continuar lambendo feridas. Muito bem, Nildorix. Esse é o problema. Eu queria pedir para você, se possível, fazer uma avaliação sobre a manifestação de domingo, porque eu queria dizer o seguinte: algumas pessoas na esquerda acham que é conveniente partir para propaganda, para dentro e para fora, e dizer que foi um fracasso, que não foi ninguém. E eu queria aqui falar, talvez, obviamente a gente tem realidades diferentes em partes diferentes do território brasileiro, mas eu queria dar um testemunho sobre o caso da Avenida Paulista, porque a gente aqui teve dificuldade, você não tem como confiar na Globo, as imagens também parece que foram difundidas, eram do início da manifestação, parece que ela foi marcada para mais tarde, e aí depois que encheu. Então, uma pessoa que eu respeito, que é inclusive um marxista da velha guarda aí, Nildorix, e é uma pessoa que participa do debate público, eu não vou revelar a fonte, mas que é um editor de uma importante publicação de esquerda no Brasil. Ele fala o seguinte, ó, a Avenida Paulista, foi lá ver pessoalmente, né, e falou que estava lotada, 8 quarteirões lotados. Aqui, deixa eu ver, tá, tudo bem, era só isso aqui, o restante eu não posso falar, porque senão identifica a fonte. Mas, de fato, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? O bolsonarismo, mais do que o bolsonarismo, né? O anti-esquerdismo, o anti-povo, o antinacional, tem uma base social. O Bolsonaro é o cavalo, né? Mas tem uma base social. Qual é a sua avaliação, Nildo, depois desse evento aí? O Bolsonaro é o jumento, né? Isso aí. Bom, bem, olha só, eu quero dizer o seguinte, eu considero correto a avaliação de São Paulo, mas esse é o problema, só São Paulo. E quer dizer, quando eu digo só São Paulo, eu estou falando do coração burguês do Brasil, eu estou falando da locomotiva brasileira. Mas, primeiro, aquele fenômeno das convocações verde e amarela do passado desapareceu
cresceu em escala nacional. Esse é o dado positivo. É claro, nós temos que considerar por quê. Porque Bolsonaro explicitamente desativou a manifestação ou deu sinais difusos dela. Vamos, não vamos, o governo convoca, não convoca. E é claro que o governo acusa um desgaste político. E nada que obstaculize as grandes transformações que a classe dominante empresarial quer. Isso está em curso, normal, está avançando, o ritmo é esse mesmo, eles vão liquidar com o sistema previdenciário, eles vão acabar com a vinculação das receitas da União, eles vão ampliar o endividamento do Estado. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso aqui, zero dúvida. Agora, uma manifestação que não foi estendida para as cidades médias de São Paulo como peso e se concentrou na Avenida Paulista, mostrou uma falta de capacidade. Eu apostava, Rômulo e Carlos, e os nossos expressionautas aqui, que essa seria uma oportunidade de ouro para a ultradireita e para caracterizá-la muito claramente antibolivariana, anticomunista, antinacionalista, essa força que, vejam, quem foi na Avenida Paulista, eu tive vários amigos que estiveram lá, com muita classe popular. Esse é o grande problema. O discurso da direita segue entrando, porque o discurso dominante desses que foram Bolsonaro não consegue governar com a classe política. Essa é a tradução. Significa Nildo, que Bolsonaro isso que eu queria continua sendo uma peça que, na verdade, a esquerda no Brasil ela faz o jogo da direita, porque como ela se coloca numa postura tradicional, ela não consegue ser propositiva, ela é só reativa, ela segue fazendo o jogo que interessa à direita. E isso proporciona que esses elementos do espectro mais conservador consigam dizer que quem está fora da política é que vai resolver as questões políticas no país. A esquerda não consegue capturar esse discurso para si. Ela entrega de mão beijada para pessoas do naipe aí de um Bolsonaro. Ô Nildo, eu só queria acrescentar alguma coisa à pergunta do Carlos, aproveitando, como você disse que você é do Diretório Nacional do PSOL, que também a esquerda faz o jogo da direita quando ela entra nesse embate e torna isso prioritário na disputa política com pautas chamadas comumente de identitárias, pautas morais comportamentais, e eu acho, você tem que admitir, que o seu partido é o que mais está identificado com essa identitarização da disputa política ou suposta disputa política, né? Duas considerações que são muito importantes, né? Primeiro, quando o Bolsonaro está dizendo que ele está contra a classe política, como menciona o Carlos, é que ele continua dizendo, eu sou antissistema. Isso tem apelo popular. A grande questão da esquerda é que ela não quer admitir que as massas estão ensandecidas contra o sistema. Qual sistema? O sistema político. Esse que a esquerda quer compor por cima. Agora, quando a esquerda quer compor por cima, por exemplo, com a Fiesp, os políticos deviam se perguntar qual é a capacidade de mobilização da Fiesp? Nenhuma, porque a burguesia está diminuindo de tamanho. Quando quer compor com a Confederação Nacional da Agricultura, é pouca, porque os fazendeiros, os proprietários de terra, eles têm 1000 formas de articulação, eles têm seu deputado regional. Então, quer dizer, o que é a Federação Brasileira dos Bancos? Acaso são 400 bancos? Não, são 3 bancos. De que país esse pessoal está falando? Está falando do sistema bancário dos Estados Unidos? Não está falando, né? 30 mil bancos pequenos, grandes, corretores, não existe tal coisa. A política está muito concentrada. Aquilo que está muito concentrado, que poderia ser ocupado pela oposição, que é o povo, esse discurso segue vago pela esquerda. A esquerda não consegue captar. E aí, claro, eu, como sou um crítico desde sempre do sistema, da política identitária, porque ela fracassou rotundamente, esse bom mocismo, ele fracassou. Vou dar um exemplo de fracasso dessa política, que foi dominante no meu partido, mas já quero dizer, não em defesa do PSOL em abstrato. O PSOL começou a se tocar que essa política nos levava para o beco, por dupla razão. Porque pode eleger deputado, mas atrasa a luta política, Rômulo. Porque começa a colocar para a população algo que não é aquilo. Olha,
o que vamos fazer com a biodiversidade, o que vamos fazer de segurança, como vamos resolver o grande caos urbano, o que vamos fazer com o endividamento do Estado, como acabar com o latifúndio, como introduzir a política externa independente. Esses são os temas que a massa quer saber. Os temas que decidem a sorte de milhões. Então, isso deu uma queda. Agora, veja, durante muito tempo, eu fui um crítico quase solitário do sistema de cotas nas universidades. Veja como esse pessoal tem pressa. Eu sou um crítico. Por quê? Porque eu sou a favor da meritocracia? Não, a meritocracia é absolutamente uma arma da direita, com a qual eu me bati sempre contra. Agora, essa semana, 2 semanas atrás, a Associação Nacional dos Reitores divulgou um dado. 70,2% dos universitários brasileiros que frequentam as universidades públicas e os institutos federais, aqueles, orgulho do lulismo, provém de famílias que ganham até um salário mínimo e meio, 70,2%. Agregados a isso, outros 16,7%, que ganham até 3 salários mínimos. Quer dizer, se considerarmos aí quase 80% dos estudantes não ganham o salário mínimo necessário marcado pelo DIEESE. Mas eu reafirmo esse dado, 70,2% já vem de famílias que ganham até um salário mínimo e meio. Bom, o outro dado extraordinário, 50,2% da população universitária pública de universidade das 69 instituições federais e institutos federais são negros e pardos. Portanto, a mestiçagem, portanto, o nosso povo lá dentro. Isso, eu lembro que quando, em 1982, no século passado, eu era presidente do DCE da Universidade Federal de Santa Catarina, 80% dos alunos naquela época ganhavam até, provinham de famílias que ganhavam até 2 salários mínimos. A ideia de que na universidade brasileira é uma universidade de elite nunca se sustentou. Quer dizer, a pauta das cotas já foi realizada. E agora nós vamos fazer o quê? Veja, nós temos que lutar, só para dar um exemplo, de um sistema que nós temos que lutar por aquilo que existe na Argentina, no México e no Uruguai, um país sem vestibular. Para isso, a gente não pode pegar um dinheirinho pequeno e colocar nas universidades e dar um tacho gigantesco o pagamento da dívida. Isso mostra como a esquerda que quer ser simpática com a nossa população negra. Agora imagine, vamos colocar todos esses negros que entraram na universidade. Quanto eles representam da população negra brasileira? Nem 1%. Então, nós estamos fazendo justiça dentro de uma tampinha de garrafa. Como é que nós vamos tocar na maioria da população com essa pauta? Nós temos que ir por tudo. A esquerda brasileira precisa ter ambição, precisa entender de Estado, de economia, de relações internacionais, de controle do território, de forças armadas, de políticas concretas, aquilo que toca o moinho. As águas que movem o moinho não é aquilo que vocês, com razão, usam aqui da esquerda cirandeira. Essa não move o moinho. Essa não toca nas questões essenciais. Essa é motivo de riso. Essa é motivo de ridicularização. Isso, qual é o problema, Rômulo e Carlos? Isso dá mandato. Mandato para uma feminista mais ou menos radical, dá mandato para um negro mais ou menos emancipado, dá mandato para alguém da comunidade LGBT, mas esse discurso não toca na maioria, não toca na massa de camponeses, não toca na massa de trabalhadores urbanos, no desastre urbano, na violência. Então esse é o drama, para você ver como essa política, agora quero te dizer, Rom, essa política está saindo de cena, eles estão saindo de cena, eles não estão saindo de cena dizendo, olha, claro, como é que eles vão sair, Rômulo? Eu vou te dizer aqui, eu vou te cantar uma pedra só entre nós dois. Eles estão saindo de cena de maneira muito silenciosa, afirmando todas as suas convicções, mas o discurso já está mudando, o discurso já quer tocar em outras questões, percebe? Já está se ampliando, discutindo o tema da violência urbana de maneira geral, tratando o problema grave, problema das corporações policiais que morrem, eles também são pretos e pobres, porque a maior parte da força de trabalho brasileira vai para esses serviços duros, para esse serviço sujo que a burguesia não quer fazer e contrata naturalmente as classes populares para fazer. Mas eles não vão dizer que perderam, eles vão dizer que venceram e vamos adiante. É uma saída
digamos assim, honrosa. É mais ou menos como os Estados Unidos no Vietnã. Declara uma vitória e sai, depois de uma rotunda derrota. Mas é assim que está acontecendo. Porque os temas, finalmente, os temas da grande política, eles se impõem, porque é isso que as grandes massas querem. As grandes massas querem saber como é que elas vão resolver e colocar o pão na sua mesa amanhã. Elas querem como é que está o problema do hospital, elas querem saber como é que está o problema da violência no campo, elas querem saber como é que está o problema do controle territorial, elas querem saber quem é que está ficando com os recursos do petróleo, elas querem saber por que nós pagamos a dívida e a dívida segue crescendo. Esses são os grandes temas. Isso é que pode dar sentido para a esquerda. Caso contrário, nós não vamos passar de um certo espírito crítico do liberalismo. Vamos ficar assim com uma espécie de um reservatório moral, uma referência crítica de caráter moral, já que os padres estão muito complicados para ser referência moral, porque o Papa Francisco está brigando contra a pedofilia, etc., a esquerda vai aparecer como algo, olha, a sociedade tem que ter algo de bom moço aqui. Os bons modos ainda não acabaram. Mas isso não move o mundo. Esse não é o papel da esquerda. O papel da esquerda é fazer a revolução. Qual é a revolução? A Revolução Brasileira, aqui no nosso caso, que eu tenho insistido. Um conjunto de grandes transformações que se colocam a andar contra o sistema. Precisamente forças antissistêmicas. É esse o papel da esquerda. Ou a esquerda assume isso, ou nós vamos fazer a crônica de nossas derrotas e lamber as feridas eternamente. Não é um papel digno num continente que está sendo devastado pela crise. E que o poder das classes dominantes, o poder político, o poder cultural, o poder de polícia e o poder econômico está cada vez mais concentrado. É uma coisa tão evidente que eu fico pensando se é uma debilidade de que tipo? Cognitiva? Enfim, qual é a debilidade que nós temos para entender as questões mais básicas que o povo consegue, mas que uma esquerda difusa, sem ambição e sem sentido de tomar o poder político, não só o governo. Vejam, quero concluir com isso, porque eu já vi que a Thaís entrou aí. Dá um apetite eleitoral para as prefeituras das capitais agora. O que vão fazer? O que vai fazer? Eu fico pensando o que significa tomar a prefeitura do Rio, ou Porto Alegre, ou, se você quiser, Belo Horizonte. São todas... Os estados estão quebrados. Nós vamos administrar a crise no interior do governo Bolsonaro, ou do Mourão, ou da direita? Nós vamos ficar aqui figurando, fazendo umas pequenas políticas públicas, como se fosse uma caridade cristã possível? Ora, esse não é o papel da esquerda. Muito bem, Nildo Rix. Antes da gente chamar a Thaís, que está esperando, eu queria só ouvir você sobre mais uma coisa. Primeiramente, dizer o seguinte, sobretudo, né, como que a gente chega no povão falando de emprego, né? A gente tem que lembrar do desemprego, do subemprego, do desalento, da precariedade. Tudo isso daí a gente tem que saber falar e saber mostrar por que o que está aí está resultando nessa situação, quando há pouquíssimo tempo atrás a gente vivia a taxa mais baixa de desemprego de todos os tempos, sem ser muito heterodoxo na economia, né, o Nildo? Mesmo sem ser muito heterodoxo. Ao contrário. Pois é, então a gente precisa saber traduzir isso, e eu ia só discordar de você no seguinte, não é que o identitarismo não apela para o povão, não. Ele apela, mas apela negativamente. O pessoal consegue usar, e aí a eleição se torna sobre mamadeiras exóticas, né, mamadeiras sexuais ou não e tal, e outras questões como essas. A gente, infelizmente, nesses temas morais comportamentais, somos minoria, né, quem é libertário, progressista como eu sou, imagino que você seja, Carlos Krebs nós somos minoria. Aí a gente vai, né, a gente pauta o debate no terreno que nos é desfavorável, quando a gente precisa do voto majoritário. É uma coisa meio esquisita. Como você falou, elege deputado, e não é muito deputado não, hein? Olha aí, desculpa, Nildo, mas a bancada do seu partido não é lá tão grande, né? Então, assim, né, não é muito deputado não. Tem ali... Não, veja... Opa, o sinal... Não, estou de pleno acordo. Elege deputado, eu quero dizer... Elege deputado e atrasa a luta política. Exatamente. Mas não elege muito. O PSOL, meu partido, considerou que nós saímos de 6 para 10 deputados, uma vitória política, no mesmo momento que elegeu o Bolsonaro. Ora, quando elegeu o Bolsonaro, nós sofremos uma gigantesca derrota política. Buscar virtude num quadro desse é verdadeiramente espantoso.
Isso é só para quem vê número, né? Só quem se baseia por números, não se baseia pela qualidade. Pois por isso, mas veja, se nós tivéssemos, eu disse dentro do meu partido, se nós tivéssemos eleito 30 deputados, ainda assim, não faríamos diferença naquele covil de ladrões. Essa política parlamentar, ou seja, tem duas questões que nós temos que recusar. A redução da política moral, que a direita faz com o tema abstrato da corrupção, e atuando em consequência. Isso é muito importante. A redução da política moral é um terreno que desfavorece a esquerda. As questões morais são, exceto as grandes questões da moral pública, né? Elas são questões naturalmente importantes, mas secundárias na luta política. Não são elas que podem dirigir um programa de transformação no Brasil, o programa da Revolução Brasileira. Isso não tem a menor condição de fazer. E segundo é não entender que num sistema cada vez mais terrível para as maiorias, a esquerda vai ter que aparecer como antissistema. Ela não vai poder ser uma peça de estabilidade da ordem. Eu queria concluir com isso aí, a questão que o Rômulo me colocou aqui. Veja, a presidente Dilma produziu a taxa mais baixa de desemprego na história do desenvolvimento capitalista brasileiro, 4,7 da PEA. Baixíssimo. Veio a crise e ela teve que fazer o ajuste. Fez um ajuste contra o povo. E de peça de estabilidade burguesa, ela foi descartada. O que é a grande lição do impeachment? A grande lição do impeachment é que a classe dominante, quando não precisa, descarta. É isso que a esquerda precisa aprender. Quando não há mais espaço no jogo, a esquerda tem que descartar. Portanto, nova política de alianças, fim desses velhos compromissos. A massa está cansada, exausta do sistema político. Ou a esquerda latino-americana entende isso, ou ela vai fracassar inexoravelmente. É preciso, então, nesse sentido, uma refundação da esquerda. Qual esquerda? Uma esquerda antissistêmica. A esquerda que vai ter que aparecer não como uma boa moça, não como um bom moço, mas uma esquerda que diga que veio para mudar essa realidade, que veio para atuar contra as classes dominantes. Dizer muito que veio para colocar o Brasil não como vassalo e um apêndice dos Estados Unidos. Essa é a pauta que nós vamos ter que colocar. Às vezes ela é dura, às vezes ela parece não ser popular, mas o povão entende. O povão entende as grandes questões. Que, ao contrário do que alguns pensam, que falar sobre as questões estratégicas não tem audiência popular, é precisamente o oposto. Falar sobre as questões estratégicas é isso que move o moinho, é isso que move a fé popular, é isso que move os interesses populares. E é só esse caminho que pode se confrontar contra a manufaturação da opinião pública permanente. Quer dizer, a esquerda nos anos 60, ela entendeu que tinha espaço por uma via revolucionária. Essa via revolucionária assumiu feições diferentes. Desde a heróica desaparição do Che na Bolívia, a vitória da Revolução Cubana, a vitória posterior dos sandinistas, sistemas políticos mais abertos, onde a esquerda não chegou ao poder pela luta armada, ela chegou através de eleições e começou a mudar a realidade latino-americana. E depois ela foi perdendo vitalidade. Então, veja, do Che, essa figura extraordinária, até governos que tocaram a questão social com maior ou menor eficácia, cuja expressão máxima hoje é Andrés Manuel López Obrador do México, a esquerda tinha, de alguma medida, um certo horizonte utópico. Esse horizonte utópico que ela perdeu. Sem isso, ela não move o moinho. Tem que isso ela perde para a direita. Já que tu mencionou o López Obrador, no dia que teve manifestação pela educação aqui no Brasil contra os cortes, os professores no México estavam marchando contra a chamada reforma educativa dele. Qual é a tua opinião a respeito? Porque o governo diz que é uma reforma que vai ampliar a excelência no ensino, que vai garantir isso que tu tinha mencionado antes, do acesso universal às universidades, mas os professores estão dizendo que, na verdade, é uma reforma trabalhista e administrativa, não uma reforma educacional.
Bom, a lei educativa, primeiro, todo governo mexicano de direita fez uma lei educativa. Uma lei da educação era uma lei. Vocês têm que entender o seguinte, o Sindicato dos Professores lá no México, ele tem mais ou menos 1 milhão de filiados. É o maior sindicato da América Latina. E tem uma força extraordinária. E como ele é por seções sindicais, pode ter uma direção conservadora, como tinha, vinculada ao PRI, por exemplo, mas embaixo tem uma grande autonomia das seções sindicais. É mais ou menos como a POSP lá em São Paulo, só que gigantesco, a nível nacional. É o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação. Esse sindicato é um instrumento de poder da direita. E claro que López Obrador tinha que revogar todas e cada uma das medidas educativas anteriores. Mas como López Obrador está navegando dentro do Tratado de Livre Comércio, ele não vai poder mexer naquelas questões essenciais. Então, você veja que muito mais cedo do que tarde, os trabalhadores da educação que marcharam em favor de López Obrador, que votaram massivamente por López Obrador, já estão nas ruas denunciando López Obrador. López Obrador vai ter que, finalmente, quebrar os ovos para fazer um omelete. Ele chegou, e chegou muito bem, uma eleição extraordinária. A eleição de López Obrador é um fenômeno na América Latina. Mas veja que tão rapidamente ele está jogando fora essa extraordinária conquista popular. E encontra precisamente os maestros, né? Os maestros, que no México tem um grande peso isso, uma força extraordinária, que já estão saindo na rua para mostrar oposição. Veja que a tolerância dos movimentos populares e dos sindicatos urbanos contra governos vacilantes é quase zero. Esse episódio que você menciona, e te agradeço que o faça, Carlos, mostra claramente que os políticos têm escassa margem de negociação ou de pactar com a direita. As maiorias querem transformações. E os governos vão ter que enfrentar o sistema ou serão devorados por ele. Mas quem tem escassas margens lá no México, pelo visto, são os mestres, não o governo, né? Sim, mas os mestres têm a capacidade de sair às ruas e de mostrar uma insatisfação que toca na popularidade do presidente muito rapidamente, o que mostra também que López Obrador teria condições de enfrentar a estrutura do ensino privado, de aumentar as verbas para a educação, que vem sistematicamente liquidando com um sistema que era de uma universidade de massas. Uma universidade de massas. Hoje eu estou com a camiseta aqui do Centro Acadêmico de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, qual é o assunto? Que as massas querem mais educação, querem educação de qualidade, querem educação para ter melhores condições de vida. E o país precisa de educação para ter ciência, autonomia científica e tecnológica. Mas os governos são parcimoniosos no orçamento, porque o orçamento está sequestrado por banqueiros. Se López Obrador não tiver uma ruptura clara, não vai ser por falta de apoio popular. As massas estão na rua pedindo mudança, não conciliação com os mesmos. Essa é a questão, cara. Muito bem. Ô, Nildo Orix, olha só, parece que a gente está com um problema de conexão com a Thaís, ela está entrando, caindo, parece que o sinal não está muito bom, então, enquanto nós aguardamos a chegada dela, a gente tem um bônus bolivariano aí com você. Então, eu queria fazer mais umas perguntas, que é o seguinte... Finalmente um tempo bolivariano. Casualmente a sua camisa é vermelha, né? Casualmente, tenho certeza que é só uma coincidência. Que é o seguinte, primeiramente a gente está vendo aí uma articulação, e eu publiquei um artigo sobre isso no domingo, que era a pergunta, quem vai derrubar Bolsonaro? Eis a resposta, que nós aí apuramos, né, e fizemos uma análise também, concatenando tudo, que há agora um grande acordo nacional, lembra aquele do Jucá? Na verdade é um grande acordo antinacional, com o Supremo, com tudo, pelo Fica Bolsonaro, né? A palavra de hoje tinha virado fora Bolsonaro, aí agora o pessoal entrou no Fica Bolsonaro, é um acordo que vai, assim, 180... Em tese 180 do espectro político, porque ele está reunindo a finança, a Globo, né? A Globo Finança é a mesma coisa. Mas os próprios militares, que querem manter o Bolsonaro como para-choque ali, pegando toda a lama, e querem ficar, lógico, com orçamento, poder, né? E os carguinhos, mas não querem o ônus de governar. Então ficou o Bolsonaro como para-choque enlameado. O PT jurídico, que está no Congresso Nacional empenhado, no Senado e na Câmara, empenhado em espalhar uma fake news, o Nildo Orix, de dizer que se o Bolsonaro saísse agora,
não seria o Mourão quem ia assumir, seriam convocadas novas eleições diretas. É uma fake news, a gente tem dedicado, é uma coisa esquisitíssima que está saindo, inclusive, reproduzida em veículos das organizações Globo. Basta ir à Constituição, artigo 81, você vê que é uma fake news. Basta lembrar o que aconteceu em 2016, a Dilma saiu com 1 ano e pouco e entrou o Temer, não teve eleição direta. Mas, assim, o Brasil hoje em dia parece que está uma terra de zumbis. A pessoa repete, ela repete igual. Então, mas o PT está espalhando essa história para colocar terror ali nos colegas e todo mundo ser contra a saída do Bolsonaro. Enfim, reuniu todo mundo aí nessa brincadeira. Logicamente, o próprio Bolsonaro, que quer continuar. E reuniu também o DEM, que preside as duas casas, tanto o Senado com Davi Alcolumbre, como a Câmara com Rodrigo Maia. Também estão nesse esquema, todo mundo se reuniu pelo Fica Bolsonaro. Aí eu queria te perguntar o seguinte, você é a favor do Fora Bolsonaro e aí depois se entende com o Mourão? Ou você acha que não, que tem que manter o Bolsonaro porque ele é mais fácil de tacar pedra? E você teme o que pode ser um Mourão na presidência, se pode se tornar uma coisa mais autocrática, no sentido estratégico agora, de em terra e Fora Bolsonaro e em campo o Fica Bolsonaro, ou continua com o Fora Bolsonaro que foi entoado no dia 15 de maio nas manifestações da educação? Bem, primeiro aspecto é esse que você menciona, Rômulo. Espontaneamente, as massas estão dizendo fora Bolsonaro. Isso tem que se enquadrar numa visão de sistema político. Qual é o problema? O problema é que muita gente achava, Bolsonaro achava que ele entrava e ele mudava todas as regras do jogo. E agora todo mundo está dizendo não, ele não só não muda, como tem todos os males anteriores. Tem o problema da família do Bolsonaro. O Bolsonaro está implicado nisso aí. Então, o ânimo popular é cada dia maior pelo fora Bolsonaro. Qual é o nosso problema? O nosso problema não será discutir quem vem no lugar. Vamos dizer, nas condições concretas, é o general Mourão. O general Mourão assume. Muito bem. O que o general Mourão tem para mudar radicalmente a sociedade brasileira? Ele vai estar operando dentro de um sistema político, Romo, que é o mesmo sistema político que gerou o fora Bolsonaro. E logo nós teremos o fora Mourão. Essa é a grande questão. Então, nós temos que discutir, na verdade, não é se é fora Bolsonaro, é qual é a estratégia que nós temos agora, que é uma estratégia de ofensiva contra um governo, que é Bolsonaro e Mourão. E que Mourão foi eleito pelo mesmo programa de Bolsonaro. Então, não é um problema de buscar características individuais. Se nós embarcarmos no fora Bolsonaro, nós estamos, na verdade, tendo uma leitura política em que a classe dominante não quer mais esse sistema, não quer mais o Bolsonaro e vai buscar uma forma de acomodação no jogo político. Agora, nós da esquerda temos que entender que se nós entrarmos no fora Bolsonaro, e é uma palavra com a qual, é um bordão com a qual eu tenho imensa simpatia, isso significa que nós vamos ter que bancar e garantir um movimento de massas em consequência para garantir isso. Não só para tirar Bolsonaro, mas para fazer uma vigorosíssima opção, uma oposição a um governo do general Mourão. Agora, veja, o general Mourão colocou as Forças Armadas na luta política. E nós temos que discutir com as Forças Armadas, porque quem está no comando das Forças Armadas? Os generais entreguistas, os generais que não são nacionalistas. Então, nós vamos ter que crescer no interior da oposição, das Forças Armadas, resgatando as forças nacionalistas. As forças revolucionárias que também existem lá e que só não existem com maior vigor precisamente porque os governos até hoje nunca trataram, e a esquerda não quer tratar as Forças Armadas, porque estava discutindo questões secundárias. Então, veja, eu acho que é um bordão, é um clamor que começa a crescer em todas as manifestações. Nós não podemos também absolutizar a nossa grande manifestação dos universitários. Ela é importante e ela mostrou uma vitalidade importante, um signo já do que significa a incapacidade do governo Bolsonaro em resolver os problemas essenciais. Mourão não terá essa capacidade. Isso significa que, ao discutir o fora Mourão, ou mais concretamente o fora Bolsonaro, nós estamos discutindo o tema da Revolução Brasileira, porque terá que ser em cadeia, uma transformação atrás da outra, destinada a varrer o país desse beco que ele se encontrou. E é isso que nós precisamos, então, uma visão processual.
Se nós seguirmos apenas o nosso encanto, a nossa disposição popular, eu já saio gritando fora Bolsonaro, porque é, óbvio, insustentável esse programa. O programa de Bolsonaro é insustentável. E o programa de Mourão também é insustentável. As pessoas estão vendo em Mourão qualidades e virtudes políticas que verdadeiramente é espantoso. Quer dizer, nós temos que pensar, Mourão não é Mourão, é o que nós vamos fazer com as Forças Armadas brasileiras, entendeu? Com Marinha, Aeronáutica e Exército, com quem nós contamos lá. Isso nos aproxima de uma discussão de poder. O fora Bolsonaro, portanto, é uma reflexão sobre o poder, Rômulo. Ou nós encaramos isso dentro de uma estratégia radical de transformação, ou não vamos elucidar esse drama. Maravilha, Nindorix. Bem preenchido aí a extensão bolivariana que a gente conseguiu no final. Muito obrigado pela sua opinião. Eu tendo a concordar com ela. Realmente, seja para tirar o Bolsonaro, seja para tirar o Mourão, o importante, como você falou, é a mobilização. E a mobilização, seja quem venha depois, isso seja como uma etapa, para você, como você falou, para a consecução da Revolução Brasileira. E mais do que isso, não permita a manutenção do Paulo Guedes. O problema é a política econômica do Paulo Guedes, sobretudo. Então, se o Mourão vier para continuar com isso daí, já temos que estar num grau de mobilização que seja insustentável, como você colocou, e aí seja só um passo para seguir nessa Revolução Brasileira. Muito bem, Nindorix. Obrigado, bom dia para você. Bom dia, um grande abraço a todos.